bem. Então, eu falo, esqueci de falar antes na apresentação, eu falo também a partir do OPTEA, né? Do observatório construído para ajudar na implementação e visualizar a questão da política de saúde das populações do campo, da floresta e das águas, né? Então, resgatando um pouco, a construção da política, ela já se deu com a participação popular, né, com a participação dos movimentos sociais, dos gestores. Isso começou ainda lá em 2004, quando começou o Grupo da Terra, as discussões, inclusive na política tem um glossário lá no final, a questão da compreensão dos termos que foram trabalhados dentro dela, tudo que se quis colocar dentro dessa política, que precisa olhar de forma diferenciada essas populações do campo, da floresta e das águas, que têm o seu modo de se organizar, seu modo de viver, que tem as suas crenças, o seu jeito de construir promoção da saúde, seu linguajar, enfim, que tem um jeito próprio de organizar a sua vida e fazer o cuidado na saúde. E olhando para essa questão assim de que compreende saúde, essas populações compreendem saúde da forma como está escrito na Constituição Federal, né? Que para essas populações saúde não significa apenas não estar doente, que vai muito além e que inclusive tem uma grande preocupação com essa questão da promoção da saúde e do cuidado para que as pessoas não tenham agravos na saúde, que precisa ser construído antes, e inclusive dos impactos que isso traz para a questão da saúde pública, né? Então, dentro disso também foi construído então a política, e essa política, ela, para poder também avançar na sua implementação, para que os gestores municipais tomem também ciência de do que está por trás dessa política, porque também foi uma das primeiras coisas que a gente foi questionado. Sim, tem uma política aqui, e de onde vêm os recursos? Os recursos estão no SUS para essa política. Então, só precisa ter essa compreensão de entender o campo, a floresta e as águas como um espaço de vida diferenciada do que a vida na cidade, do que a vida urbana. E a partir disso construir a implementação da política de lá onde que essa população viva, para que de fato o SUS chegue de forma efetiva junto a essas populações. E um pouco nesse sentido é que esse observatório se propõe a levantar dados junto a essa população, e por isso ele tem pesquisadores da academia e pesquisadores populares. E estamos agora nessa fase da gente construir também o processo de como vai ser feita essa pesquisa, para que, de fato, a gente vá muito além dos dados que já existem a partir de outras pesquisas e tal, né? E também nessa forma dessa pretensão um pouco de romper, de que se faz uma média daquele que não tem nada com aquele que tem muito, se divide por 2, então essa é a média. Não, precisa ser olhado de forma diferenciada, e também de trazer essa questão das potencialidades que existem nessa população. Aí eu escutava bem antes, né? Então, assim, o que significa extrema pobreza? Pobreza de quê? O que é essas populações tidas como na extrema pobreza? O que elas almejam, né? O que elas têm de potencialidade? Como é que uma família vive ganhando R$50 por mês, por exemplo? Quais são as potencialidades, quais são as mágicas que ela consegue fazer para que consiga se alimentar, consiga participar de algumas atividades e tal? Ou quais são as mágicas que ela não consegue fazer também, né? Então, um pouco nesse sentido que se propõe esse observatório de trazer
quais são os problemas, né, que essas populações vivem e que estão invisibilizados, mas também quais são as potencialidades dessas populações para que, de fato, os gestores, os trabalhadores em saúde, dos profissionais que vão se preparar, consigam ter também esse olhar para esta população e que precisa trabalhar, principalmente a questão da saúde, de uma forma diferenciada, entendendo. Por exemplo, de quando chega alguém no consultório e fala, mas eu já fui numa benzedeira, eu já usei tal chá e o meu problema ainda está assim, né? Para que não se diga assim, não, mas chá você não pode usar porque não está escrito lá na política das plantas medicinais e fitoterápicas e porque você também não é médico, você não pode prescrever um chá para ninguém, não pode indicar. A reza, os benzimentos, isso não tem nada a ver com saúde. Mas aí qual é a cultura desse povo, como é que ele se constituiu? Porque nós também entendemos que a questão dos problemas de saúde, muitos deles, quando você tem uma boa conversa, quando você trabalha o emocional, o psicológico das pessoas, muito disso já vai se resolvendo. Às vezes a pessoa não precisa nem de um medicamento, ela precisa ser ouvida, porque ela não teve até então um espaço de ser ouvida. Aí vem junto essa questão da violência praticada, e principalmente contra as mulheres. Quantas mulheres que às vezes vão até o consultório médico para poder expor isso, e aí assim, quando vem um profissional, e ainda muitas vezes um profissional homem, se sentem mais reprimidas e às vezes até são violentadas, né? Da forma de como são tratadas, em vez de serem ouvidas, de trabalhar isso, de conhecer o histórico. E é uma outra coisa, assim, quando você chega no espaço de atendimento, você entra e você nem acabou de entrar, você já está saindo, né? Então, como é que se trabalha isso? Porque às vezes, né? E assim, principalmente nessa questão da saúde e dos profissionais, a preparação deles, que a gente já em outras oportunidades teve a possibilidade de entender um pouco como é que se dá isso, de que o laboratório farmacêutico é mais importante do que a vida que está na sua frente, né? Porque a vida que está ali, essa pessoa, se eu tratar ela como deve, ela vem aqui, amanhã já vai mudar a situação dela, ela pode não voltar depois. Agora, se eu dou para ela um medicamento que supostamente pode ajudar, mas às vezes dá uma aliviada só, amanhã ela volta, eu vou ajudar o laboratório a vender mais medicamento e isso vai me dar uma promoção depois para fazer viagem, para ir para seminários e outras coisas, né? Então, tem que se inverter esta lógica de que e essa questão assim de que o conhecimento tradicional e popular, ele não é científico. Então, portanto, ele não merece ser valorizado. Ele tem sua ciência, sim. Só que é uma ciência que não está registrada muitas vezes, né? Mas é ciência, porque assim, quando eu vou lá fazer uma prova de um chá e esse chá me fez bem e depois eu vou verificar, inclusive muitas vezes as pessoas vão depois proposto e fazem exames e comprovam que de fato aquele problema de saúde que ela tinha, ela conseguiu resolver. Então, não é científico escrito, mas é científico, porque tem uma prova de que dá certo, né? Então, de como se observa essa vivência, essas formas de vida, essas coisas que as populações do campo trazem consigo dentro da sua forma de promoção da saúde e que dá certo e que tem impactos também de como se valoriza isso, como a academia também vai se aproximar mais a esse conhecimento, dando seu devido valor, não só capturar ele para trazer para dentro da academia e registrar como algo que agora eu estudei, pesquisei e é meu, né? Então, que isso também permaneça com essas populações e elas tendo autonomia sobre isso. E aí, nesse sentido, assim, como também os outros observatórios, eles podem ir se aperfeiçoando para enxergar estes potenciais. Porque, normalmente, quando você vê assim,
estudantes, quando vão fazer sua tese, as pesquisas, o que é praticamente regra geral. Tem uma lista de perguntas e eu faço essa pergunta e quero esta resposta ao pé da letra, mas não se consegue olhar para aquilo que vem também. O que a pessoa quis dizer com este olhar, com este gesto, com a sua expressão daquilo que ela não disse, né? Que ela deixou, daquilo que essa pessoa deixou de dizer. Por exemplo, quando eu chego para conversar com uma mulher e eu pergunto para ela: você sofre violência? Qual vai ser normalmente a primeira reação dela? Não. Porque, em primeiro lugar, eu tenho vergonha de dizer isto. Em segundo lugar, qual é a compreensão de violência que eu tenho e qual foi a compreensão da violência da forma como você me perguntou, né? Agora, se eu pergunto para você, você já se sentiu rejeitada em algum espaço? Você já ouviu frases como: até parece que ela pensa. Aí as respostas vão mudando, né? E aí, assim, muitas vezes as pessoas, quando você pergunta para elas sobre a questão da violência, eles entendem como a violência como uma agressão, uma violência física. Mas aí tem que ter as outras dimensões da violência moral, da violência sexual, da violência que está muito escondida, e inclusive essa questão da violência patrimonial. E aí que você vê assim, por mais que a gente tenha a avaliação de que muitas políticas, da forma como estão sendo implementadas no local, elas acabam se tornando políticas compensatórias, mas elas ajudam com que muitas das mulheres também consigam ir aos poucos construindo sua autonomia, inclusive a autonomia financeira, para poder depois ir se libertando das outras formas de violência. Então, um pouco essas lógicas dos questionários que vêm fechadinhos, e uma outra coisa que tem dentro da pesquisa que precisa ir se rompendo é essa questão assim de que, bom, eu resolvi que eu vou investigar tal coisa, né? Aí eu faço um roteiro e eu quero saber isso. Em vez de ser assim, bom, eu tenho pretensão de investigar algo sobre a vida das populações do campo. O que vocês gostariam que a gente investigasse, aprofundasse, pesquisasse, de dados que servissem para esse grupo, para essa população? Então, um pouco nesta lógica de também ir construindo esta inversão de que as pesquisas, os observatórios, eles se fundamentam a partir de necessidades concretas dessas populações, desses grupos, e para que, de fato, eles possam servir para a construção de indicadores que sirvam tanto para a comunidade, para essa população, mas também para os gestores, para os governantes na hora de construir as políticas, e ao mesmo tempo para a gente entender de que forma a gente também vai acessar essa política para que de fato ela produza um resultado, né? Então é isso que eu dizia antes, né? Não se pode fazer a média entre do 1 com o 10, a metade dá 5,5. Não. Uns é 1 e outros é 10. Essa desigualdade não pode ser mascarada, né? E uma outra coisa é essa questão da produção, às vezes, de dados, de gráficos. A quem eles se destinam? Quando essa população pega e a gente não consegue entender o que esse gráfico está me dizendo, não se consegue fazer a leitura. E aí, principalmente, quando se fala dessas populações que têm menos acesso à escolarização, essa forma de compreender a linguagem difícil, né? Então, precisa também se ter esta preocupação de que o dado que eu construo, o gráfico, ele tem que ter uma linguagem para que a população a que ele se destina consiga fazer a leitura, consiga entender, para que possa também, na sua forma de se organizar, socializar entre esse grupo, e para a gente entender, não, mas o espaço onde nós estamos, ele tem esta relação dentro da sociedade que a gente vive. E a gente se situa assim. Então, nesse sentido,
a gente quer provocar também um pouco assim, que os observatórios eles possam ir avançando, né? Nessa interação dos espaços também, com a participação social. Por exemplo, hoje, nós temos os movimentos dentro do Grupo da Terra que vão estar construindo esse observatório. Mas aí, assim, outros espaços, por exemplo, no espaço da educação, existem os conselhos, mas aí existe também o movimento social que constrói essa sua necessidade da educação do campo no campo, com a pedagogia da alternância, com o olhar de Paulo Freire, né, de construir uma forma de educação que esteja mais acessível, inclusive, quando trabalha essa questão da alternância, das possibilidades das pessoas, não só as crianças, mas dos jovens, dos adultos, poder ir para a escola, mas continuar trabalhando no espaço que estão, né? E aí, assim, eu, por exemplo, não fui ainda para uma universidade, porque a universidade ainda não me deu a possibilidade de eu poder continuar produzindo meu alimento e, ao mesmo tempo, poder ir para a escola. Eu não tenho condições, de onde eu vivo, para ir todo dia para uma universidade. E também, assim, não quero fazer... Bom, tem a oportunidade de uma escola à distância, mas aí os cursos são esses. Mas a minha pretensão nem sempre é essa. Eu quero me qualificar também no trabalho que eu faço, porque assim, as pessoas no campo também têm essa percepção de que nós precisamos nos qualificar no trabalho, mas também nós não estamos lá porque é a única coisa na vida que sobrou para nós, que eu estou trabalhando na roça, produzindo alimento, porque eu não sei e não consigo fazer outra coisa. Não. Nós estamos lá, estamos trabalhando com essa compreensão de que a nossa missão é de produzir alimentos, e aí, assim, de que eu também tenho o direito de produzir alimentos saudáveis, portanto, também não quero tenho o direito de não ser invadido pelos agrotóxicos, pelos transgênicos, e que esse direito, ele precisa ser visibilizado e precisa ser reconhecido. Então, para isso, a minha qualificação também, eu tenho o direito de me qualificar dentro dessa área, e não simplesmente para mim ter um diploma e que não me serve nada no dia a dia naquilo que eu faço, né? Então, de trazer um pouco essa questão de que o espaço da construção do conhecimento mais científico, mais elaborado, ele também tem que ter esta preocupação de construir as formas de acesso a essas populações, para que elas também consigam qualificar seu trabalho, avançar na sua forma de organização, para que, de fato, as políticas públicas, que são direito nosso, enfim, não é nada gratuito, que é pago com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho, para que elas, de fato, elas sejam implementadas a partir de cada espaço onde as pessoas se encontram, e de forma que reconheça essas diferenças. Aí, assim, não se pode tratar de forma igual os desiguais. Tem que se compreender isso, e isso tem que ser levado em consideração em todos os espaços, seja na academia, seja nos serviços, seja no espaço de entender e valorizar as pessoas do seu jeito que elas são. E aí, para finalizar mesmo assim, né? O que seria deste mundo se todas as pessoas fossem iguais, da mesma cor, no mesmo olhar, falassem, todo mundo pensasse igual, falasse igual, vivesse igual? Seria uma coisa muito... Eu acho que eu não queria viver num mundo desses, né? Porque nós temos que ter a nossa personalidade, nosso jeito de viver, nosso jeito de se vestir, nossa forma de se expressar. E assim, que bom que quando a gente consegue dialogar com as pessoas que pensam, às vezes, muito diferente, às vezes os diálogos são um pouco assim, a gente precisa brigar mesmo para ser ouvido e tal, mas é a forma que a gente se organiza. Mesmo assim, não podemos admitir que um pensamento ele queira se tornar o pensamento único e todo mundo tenha que se enquadrar nisso. Não. Nós temos que sempre chegar
há um entendimento de que tem que ter espaço pode ter espaço para os dois, mas assim, que um não pode excluir o outro, né? Então, dessa forma de que isso que se propõe, por exemplo, assim, elogiar essa iniciativa, né, da Unicinos de construir essa questão de conversar com os observatórios, de entender essas possibilidades e as formas, né? Quando que se consegue trazer o que ainda está mais distante da universidade para dentro, já é um bom sinal de que existe o interesse de que se consiga aproximar um pouco mais esses desiguais para que se possa fazer um diálogo e fazer um trabalho para que o mundo consiga ser um pouco mais justo, tenha um pouco mais de consideração de que as pessoas que são tidas como excluídas precisam estar à margem para que um sistema possa se manter, o sistema da exploração sobre os outros, né? E não há necessidade de que uns explorem os outros, assim como não há necessidade também de que a gente explore a natureza da forma como está sendo explorada, para que a gente consiga viver. Porque se continuar dessa forma e a gente não pensar em formas e nas mudanças, daqui um pouco o planeta não suporta mais os seres humanos, né? E aí o caos pode acontecer. Estamos muito próximas a isso. Então, precisa também sempre ter em mente essa questão de como construir algo para que, de fato, a gente consiga melhorar nossa vida, consiga compreender a gente como dentro desse espaço e desse cuidado com a vida que é responsabilidade de todos, não só de alguns. Muito obrigada.